Experimente novos sabores. Quem disse para você que comer comida saudável tem que ser comida chata, comida sem sabor, comida ruim? As pessoas têm uma crença, uma limitação de achar que comer comida saudável é comida sem graça. Nossa, comida sem graça. Nossa, que comida ruim. Quem é meu aluno sabe. As pessoas aqui, elas emagrecem comendo muito e comendo muito bem. A gente come quindinho, a gente come picanha, a gente come bolo de chocolate, a gente come pão. Eu libero uma receita, 200 receitas de alimentos saudáveis que as pessoas podem comer à vontade. Vocês têm noção disso? Comer picanha, emagrecer comendo bem. Obviamente, quando você vai fazer esses alimentos, é um ingrediente ou outro que você precisa mudar, que o sabor é o mesmo. Por que isso não funciona? Porque a maioria das dietas, por que as pessoas não conseguem emagrecer? Porque a maioria das dietas que você vê por aí não funciona porque elas ficam contando calorias, ficam pesando comida, sabe? Então o foco aqui para você não tem que ser na quantidade, mas sim na qualidade que você está comendo. O foco tem que ser na qualidade daquilo que você está comendo e não na quantidade. Então o que acontece? Quando você começar a se alimentar melhor, começar a comer coisas novas, alimentos novos, mais gostosos, o seu processo de emagrecimento vai ser um processo natural. Porque quando você tirar esses alimentos processados que estão inflamando o seu corpo, fazendo cada vez mais o seu metabolismo ficar cada vez mais lento, mais preguiçoso, você não vai conseguir ter resultado. Não vai conseguir. Eu trabalho com isso há muito tempo. Não tem como mudar os seus hábitos, sabe, alimentares e você ter resultado. Você vai ter que mudar alguns hábitos alimentares para ter resultado também. Entende? Então o que acontece? Quando você começa a se alimentar melhor, começa a comer os macronutrientes essenciais, você começa, sabe, comer no horário certo, quando você começa a entender quais são os melhores alimentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento, o seu metabolismo ele começa a funcionar melhor. É como se você passasse, nesse momento, se você está muito acima do peso, é como se você estivesse colocando uma gasolina adulterada para dentro do seu corpo, para dentro do seu carro. E o teu carro, o seu corpo, ele está mostrando alguns sintomas. Quando você coloca uma gasolina adulterada dentro de um carro, o que vai acontecer com esse carro? Vai soltar fumaça pelo escapamento, vai ficar parando nas esquinas, vai ficar afogando o tempo todo, vai ter que empurrar esse carro, ele vai quebrar, não vai ter energia, não vai ter mais potência, esse carro não vai andar em velocidade, vai estar sempre parando. E o que acontece exatamente com o seu corpo? Quando você coloca um alimento que é muito processado, ultraprocessado, muito alimento que está inflamando o seu organismo, o que vai acontecer com você? Você vai sentir alguns sintomas que talvez você está sentindo hoje. O corpo inflamado, um corpo inchado, um corpo sem energia, um corpo sem disposição, sabe? A vontade de ficar no sofá o tempo todo, não tem energia para brincar com os filhos. Então isso tudo são sintomas de um corpo que está com o metabolismo totalmente desregulado, totalmente bloqueado, totalmente travado esse metabolismo. Porque o que você está colocando para dentro está fazendo o teu corpo ficar cada vez mais travado e cada vez mais doente. Então o que você precisa fazer? Você precisa parar de usar esse combustível, não vai mais naquele posto. Aí você vai mudar o posto, vai trocar o combustível, agora vai colocar um combustível de avião, um combustível para fazer essa nave voar. Quando você mudar esse combustível, o seu metabolismo começa a acelerar, os seus hormônios começam a trabalhar a todo vapor e o processo de emagrecimento é natural. Vai ser fácil você emagrecer. Vai ser simples você emagrecer. Então o que você precisa fazer é justamente isso, é você olhar a qualidade daquilo que você está comendo e não ficar contando calorias, pesando comida, olhando a quantidade. Não é quantidade, para com essa parada de quantidade, é a qualidade que funciona, tá bom? Então, e a 8ª dica, que é extremamente importante, muito importante, que é faça as pazes com a sua alimentação e deguste cada alimento. Isso é muito importante você entender, porque é o seguinte,
Hoje, as pessoas que estão tentando emagrecer, elas criaram, digamos, uma relação de ódio com o alimento. Uma relação de ódio com, sabe, com as refeições. Para emagrecer, perder barriga, não precisa, isso não tem que ser difícil. Não tem que ser uma tortura. Porque se for uma tortura esse processo de emagrecimento, se for muito difícil para você, não é sustentável. Então você precisa fazer o quê? Criar uma nova relação, ressignificar a sua relação com o alimento. Tá? Então, a partir do momento que você começa a entender que comer saudável não é comida ruim, você começa a ter mais prazer no alimento. Então você cria um sentimento novo com esse alimento. E aí fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples emagrecer.